Sejam todos bem-vindos à nossa imersão Anciano Vida. Preparamos um momento onde vamos compartilhar um pouquinho de conhecimento e qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato com a gente que vamos responder. Chamo Vanessa, sou psicóloga, a minha atuação iniciei em 2019 na clínica, em 2020 atuei na área hospitalar e estou retomando novamente na clínica. Sejam bem-vindos, estamos à disposição. E para quem não me conhece, meu nome é Eugênia, sou psicóloga clínica, tenho por abordagem análise do comportamento e tenho seguido os meus atendimentos sempre voltados para questões de ansiedade. Então, a gente preparou esse momento justamente para conversar com vocês sobre ansiedade e no final a gente também vai passar algumas informações e orientações que vocês podem fazer durante o seu dia para melhorar e gerenciar melhor sua ansiedade. Então, por que precisamos falar sobre ansiedade? A ansiedade é uma questão que envolve muitos aspectos e quando a gente para pensar, são muitas pessoas ansiosas. Então, os dados que a gente tem é que são, em média, 18,6 milhões de pessoas hoje que no Brasil enfrentam ansiedade, não a ansiedade normal, que nós vamos falar futuramente, mas a ansiedade patológica. Então, segundo os dados da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele lidera o ranking mundial de ansiedade. Então, são muitas pessoas que estão em adoecimento. Então, muitas pessoas acabam enfrentando ansiedade e preferem muitas vezes não buscar um tratamento porque elas sentem medo, sentem vergonha, ainda de buscar uma terapia. Então, são muitos os fatores que podem estar envolvidos, pode ser problemas familiares, problemas em seus relacionamentos, questões financeiras. Então, são muitas as questões que envolvem as pessoas que hoje tendem a desenvolver ansiedade patológica. E também a gente não pode esquecer sobre as questões da pandemia, né? Muitas pessoas estão enfrentando hoje consequências do que aconteceu durante o isolamento social. Então, são diversos os fatores que estão associados a isso. Vou te complementar, tá bom? Tá certo. Sobre a questão de falar sobre a ansiedade, né? É muito importante a gente obter o conhecimento, conhecendo, né, sobre a ansiedade e como que o conhecimento sobre a ansiedade nos faz ter a possibilidade também de escolher as possibilidades para poder superar. Então, a importância de conhecer, né, e falar sobre a ansiedade é justamente para nos ajudar nesse autoconhecimento e superar a ansiedade. Hoje é bem comum nós vermos que vários famosos acabam compartilhando um pouquinho sobre suas questões emocionais, e isso reforça aquela ideia de que todo mundo pode chegar a ter um adoecimento. Então, mesmo as pessoas, você pode pensar assim, que tudo de ruim sempre acontece com você, e que aquelas pessoas, por terem outras condições, por muitas vezes ostentar uma vida mais luxuosa, acabam não tendo esse tipo de problema. Só que, na verdade, todo mundo pode ter. E algumas pesquisas mostram que as mulheres são mais propensas a ter ansiedade, mas isso não significa que homens, adultos, crianças e adolescentes não possam desenvolver também. Então, é uma situação que acontece com todo mundo em diversas situações. Da Organização Mundial da Saúde revelou que essa doença atinge quase 20 milhões de pessoas no nosso país. A boa notícia é que, junto com o tratamento médico, existem outras formas de aliviar a ansiedade. Uma vida luxuosa. Passeios por lugares paradisíacos. Para muita gente, motivos de sobra para uma vida tranquila e feliz. Não para a modelo Karina Carudin, de 21 anos. Mesmo com tudo isso, a modelo Malaya desenvolveu um distúrbio de ansiedade. O vídeo gravado mostra Karina no meio de uma crise. As pessoas tentam ajudar Karina. A modelo está ofegante. Alguém pergunta: "Você me ouve?" Ela responde que sim. Karina tenta respirar com calma. Fisicamente, ela está bem, mas durante a crise, a modelo tem a sensação de estar morrendo. Mas o que causa a ansiedade? Para este especialista, na maioria dos casos, os motivos estão relacionados a causas genéticas ou emocionais. A gente tanto pode ter um neurônio que nasceu
excitável e a pessoa trouxe isso da sua genética, como pode ser por questões psicológicas ou educacionais. Então, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde. São cerca de 9,3% da população, o que significa 19 milhões de ansiosos espalhados pelo Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, nunca se vendeu tantos medicamentos para combater a ansiedade no país. Só no ano passado, foram mais de 56 milhões de caixas de remédios controlados. Em média, os brasileiros consumiram 155 mil caixas de calmantes por dia. Giovana tem 23 anos, é Relações Públicas. Descobriu ser portadora do TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, há 3 anos. Mas acredita que isso tenha começado muito antes. A primeira vez que eu tive isso, assim, de ter ficado muito nervosa e passado mal, foi com 9 anos. 9 anos de idade? Você não tinha nem ideia do que era? Não fazia ideia o que era. Foram exames e mais exames e nenhum problema no organismo foi constatado. Era psíquico mesmo. Eu tomo antidepressivo para ansiedade. E no começo tinha toda aquela resistência. Meus pais tinham muito medo de eu tomar e esses tabus de ficar viciado ou mudar quem eu era. De remédio pra louco, né? Todo mundo fala, né? Coisa de louco. Mesmo assim, as crises apareciam. Teve uma vez que eu tive isso numa praça de alimentação. Eu tava com meu pai. Aí eu sempre tento me focar no agora, alguma coisa que esteja acontecendo em volta. Então, um cheiro, alguma coisa, um objeto. Aí meu pai me perguntava sobre, sei lá, qual é a última série que eu tinha assistido, coisas que não tenham muito a ver. Aí ele fazia respiração comigo, ele pegava na minha mão, a gente ficava respirando. Respirar. Relaxar. A yoga pode ajudar e muito no tratamento da ansiedade crônica. Gente, isso que o Tiago tem procurado. Ele é formado em engenharia e tem uma empresa de consultoria financeira. Não para um minuto, está sempre com a cabeça a mil. Eu ficava pensando no próximo dia, no que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, se eu tinha um voo logo cedo de manhã, eu ficava com medo de não acordar para não perder o voo. Há 1 ano, ele descobriu que sofria de ansiedade e começou um tratamento médico. Além dos remédios, ele também começou a fazer exercícios e vem dando os primeiros passos na yoga. Eu me senti muito bem. A parte da respiração, assim, ajuda bastante. E aí vem uma dica do psiquiatra Isaac Efraim. O melhor remédio contra a ansiedade é uma vida sem pressa, devagar e sempre. Passo a passo, vamos devagar, olhando, prestando atenção, observando. Aqui nós trouxemos um vídeo, né, que reforça isso que a gente acabou de falar, que qualquer pessoa pode acabar desenvolvendo, independente da vida que ela tenha. E aí mostra algumas estratégias que algumas pessoas começaram a utilizar para melhorar a sua ansiedade. O que é a ansiedade? Eu vou trazer aqui um pouquinho do trecho do livro A Ansiedade, da Judith Beck. O propósito da ansiedade. A ansiedade é uma emoção experimentada por todos que nos alerta para um possível perigo. É como um sistema de alarme no nosso corpo e é essencial para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a ansiedade nos leva a sair do caminho se um carro estiver vindo em nossa direção. Recuar se virmos uma cobra venenosa ou evitar nadar no oceano se houver uma tempestade. Em casos extremos, a ansiedade nos ajuda a evitar situações que oferecem risco à vida. Em cenários menos extremos, a ansiedade nos ajuda a nos prepararmos para uma ameaça ou algo com a qual nos importamos. Por exemplo, ela pode nos encorajar a começarmos a nos preparar com antecedência para uma apresentação ou entrar em contato com um membro da família que já deveria estar em casa há 1 hora. Como a ansiedade tem uma função muito importante, nosso objetivo não é eliminá-la completamente. O que queremos é ser capazes de distinguir entre
quando a ansiedade está nos ajudando e quando está nos prejudicando. Com essa leitura, esse texto, eu trouxe para que a gente possa refletir sobre a função da ansiedade, que ela tem uma função importante, né, para a nossa sobrevivência. Desde os nossos antepassados, a ansiedade foi importante. Através dos medos que os nossos antepassados tiveram, eles conseguiram buscar meios para se proteger e alcançar a sobrevivência. E aqui, falando da ansiedade, para a importância, né, que a gente precisa ter conhecimento sobre a ansiedade, para que a gente possa reconhecer quando é patológica e quando ela está num momento que é normal para a nossa saúde. E algo importante de falar sobre a ansiedade e o medo, como você trouxe, é justamente a diferença, né? Porque existe muita comparação e achar que é a mesma situação. Só que o medo é uma resposta emocional a um risco que realmente coloca a sua vida em risco. Então, é uma situação que te põe em risco. Já a ansiedade é uma antecipação de uma situação, e nem sempre essa antecipação vai ser de uma situação que realmente coloca a sua vida em risco. Então, você tem uma preocupação excessiva diante de alguma situação. Então, é bom diferenciar, porque pode surgir muita comparação e achar que o medo é realmente ansiedade, mas a ansiedade tem o medo envolvido, mas não necessariamente é a mesma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre quando a ansiedade se torna problemática, né? A diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Eu vou trazer mais uma vez aqui um exemplo, né, de um caso, para a gente poder refletir sobre. Né? A ansiedade, ela se torna problemática, né, quando ela causa muito estresse. Por exemplo, eu vou falar aqui uma situação. A ansiedade, ela é útil porque faz com que a gente trabalhe, né, para cumprir prazos no trabalho, manter o emprego. No entanto, quando ela se intensifica, né, ao ponto de você precisar ficar até mais tarde no trabalho, garantindo que tudo saia perfeito, tendo dificuldade de se concentrar e tomando as decisões, né, e começando a ter problemas para, né, com dificuldades para poder dormir, se alimentar, então já começa a se tornar um problema, porque já começou a atrapalhar o dia a dia da vida, né? Da sua vida. Muitas vezes aquilo vai tão intenso que até a sua vida social você acaba anulando para estar ali naquele momento de ansiedade para resolver de forma ansiosa os problemas, né? Eu vou trazer também um caso de uma mãe que está ali numa ansiedade normal, né? É carinhosa e cuida dos filhos, tem uma preocupação que é normal. Porém, quando ela começa a passar, né, dessa ansiedade normal para patológica e fica o tempo todo ligando com o filho, porque não respondeu no momento em que ela mandou uma mensagem e fica ansiosamente querendo e se preocupando ao ponto de Uma preocupação excessiva, né? essa preocupação excessiva vai causar ansiedade, né, nela. A ansiedade fica patológica, já não é mais aquela ansiedade normal, porque já começa a irritar também, já começa também a causar no filho também, né, essa ansiedade, né? Isso. Uma grande diferença, assim, é que a normal, né, a ansiedade normal, todos nós temos e precisamos, como você falou, só que quando ela passa a ser patológica, ela começa a interferir. Então, uma forma de identificar as duas é pelo nível, né, a elevação dessa ansiedade e a intensidade dos sintomas que ela vai começar a apresentar. Então, aí você começa a entender se ela está te prejudicando ou se ela está de uma forma normal. E aí, quando ela se torna um problema, né, é justamente isso, quando ela começa a te controlar, a te privar de fazer aquilo que você fazia na sua rotina, nas suas atividades, então você se preocupa demais, né, e isso interfere
totalmente a sua saúde, né? Você não dorme, você tem medos irracionais, então para você sempre tudo de ruim pode acontecer com você ou com algum familiar. É uma preocupação em excesso que você tem, que você começa a perceber que algo está errado e que você precisa, sim, buscar algum tipo de tratamento para conseguir te ajudar. Os sintomas mais comuns, né, que a gente observa. Então, são tremores, transpiração, palpitações, tonturas, sensação, né, de vazio, as palpitações, tensão muscular. São sintomas que a gente precisa estar atento para poder cuidar mesmo. E os sintomas, eles chegam a um momento que fica tão intensos que a pessoa realmente acredita que tem uma série de problemas de saúde, né? Começa a fazer um monte de exame e nunca percebe que tem nada, porque é justamente causas emocionais e ela acaba não entendendo e entendendo que precisa procurar um tratamento. Os pacientes, eles até confundem, né, devido à palpitação, né, as palpitações no coração, né, achar que é problemas de coração, e aí faz exames físicos e não é. Quando a pessoa realmente vai olhar, né, para a saúde emocional, perceber que realmente é o emocional que está precisando, né, desse cuidado. Tá? Uma prática que é bem comum no Brasil é a questão de se automedicar. Muitas vezes você busca o remédio como uma forma de aliviar os sintomas que você está sentindo de uma forma mais rápida possível. Então, você quer economizar tempo e muitas vezes dinheiro também. Você não quer investir em uma terapia, você não quer investir e fazer uma avaliação para entender o seu caso. Então, muitas vezes você prefere e opta pelo medicamento como uma forma de uma solução rápida. Só que fazer a automedicação sem uma orientação médica vai prejudicar a sua saúde. Então, em vez de aliviar os seus sintomas, isso pode causar vários danos. E aí, muitas vezes, o que geralmente acontece é que você nem vai no médico para procurar um medicamento, psiquiatra, você não vai. Você prefere conversar com algum familiar seu que já toma algum tipo de medicamento e começar a fazer uso do mesmo medicamento, seja seus amigos, familiares, e isso causa um dano muito sério na sua vida. Principalmente porque vai intensificar os seus sintomas e isso vai te prejudicar. Então, em vez de aliviar ali, muitas vezes, os sintomas que você tem da sociedade, isso vai tender a piorar. E também, Eugênia, eu observo muito que alguns pacientes, eles entram, né, no tratamento e começa a terapia, aí quando percebe que os sintomas estão aliviando, né, com tomar as medicações, eles param, né, para a terapia e Sim. também retira automaticamente as medicações e aí volta tudo novamente. Então, assim, a importância, né, tanto do tratamento, né, com a medicação, psiquiatra, como também o tratamento psicológico, né, um vai complementando o outro. E aí acontece que, né, uma pessoa vai lá e procura um medicamento para aliviar a crise de ansiedade. E aí não entende porque mesmo tomando medicamento ela continua tendo crise, mas é justamente isso que você falou. Ela cuida ali daquela questão, mas ela não entende o que exatamente está causando a crise para ela. Então ela vai continuar mesmo com o medicamento. Se ela não cuida, tende a continuar. Os gatilhos, né? Muito Sim, importante. Por que a psicoterapia é importante, né? Porque vai auxiliar a pessoa nesse autoconhecimento, onde estão os gatilhos, né? Conhecer ali os pensamentos, as sensações, as emoções e comportamento também para poder lidar, né? No dia a dia. A gente atende também transtorno do pânico, né? Então, às vezes não sei, do nada eu tive o pânico. Porém, a pessoa foi ali anulando, né? Se anulando em vários momentos, e acaba né? não percebendo o que exatamente foi o start, né? Exatamente. Então, às vezes alguém convidou a pessoa para ir a um determinado local e ela não queria ir, né? Então começa a incongruência, né? Isso. Entre o que eu quero e o que eu sinto e o que eu vou fazer. E aí vai anulando, 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 deixando de ouvir a si mesma até o ponto que chega, né? Sim.
E é o que geralmente acontece com a maioria das pessoas, né? Elas têm alguma questão para tratar, mas elas ignoram, e aí vai se acumulando ao longo dos anos. Então, quando ela realmente vai no psicólogo, ela já está totalmente adoecida de muito tempo, né? De muitos anos que vem acumulando aquilo. E aí a gente trouxe aqui uma diferenciação, né, do psicólogo para o psiquiatra, porque eu sei que tem muitas dúvidas em relação a isso. E o psiquiatra, ele vai ser aquele médico que vai realmente te fazer um tratamento medicamentoso. Então, ele vai avaliar seu caso, entender os sintomas que você apresenta e vai te passar, né, receitar um tratamento por questão de medicamento. Já o psicólogo, né, nós vamos entender e avaliar o seu caso também, mas a gente vai entender todo o histórico que está em volta de você. Então, entender seu contexto familiar, seu contexto social, os ambientes por onde você vai, todos os seus vínculos, entender desde a sua infância até seu momento atual, entender quais são as principais causas que podem estar envolvidas hoje naquilo que você apresenta. Então, a gente não vai enxergar você apenas como um diagnóstico, mas a gente vai entender todo o contexto que está em volta de você. E a partir disso, a gente vai buscar qual o melhor tratamento, pensando dessa forma, quais estratégias a gente pode estar utilizando. Então, uma forma de distinção assim seria que o psiquiatra ele vai focar nos seus sintomas e nós vamos realmente investigar a raiz do seu problema. Por isso que é importante todo o processo de terapia para você conseguir ter o autoconhecimento. Como lidar com a ansiedade no dia a dia, né? Então, assim, dentro da nossa abordagem, né, da comportamental, no meu caso, a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental. Então, a gente tem algumas técnicas, né, que para aliviar, né, os sintomas, né, da ansiedade no dia a dia. Mas, assim, eu considero essencial, né, muito importante, o autoconhecimento, né? Então, assim, a psicoterapia, né, essa ajuda psicoterápica vai ajudar bastante nesse processo do autoconhecimento para você lidar com a ansiedade, né? Perceber antes, né? Quando ela está se aproximando, então você vai percebendo o que está acontecendo com você. Então, existem algumas técnicas, né? E uma delas é a respiração, né? A respiração diafragmática, técnicas de relaxamento, que aí a gente vai até também falar melhor, né? Durante o nosso o grupo, né? Podemos até fazer também as vivências, né? Para poder entender melhor. É uma das formas, né? De lidar com a ansiedade. Como controlar uma crise de ansiedade? Crise de ansiedade é uma reação exagerada do organismo a uma situação desagradável. O gatilho, aquilo que desencadeia a crise, varia de pessoa para pessoa. Coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor no peito, tontura e falta de ar são alguns dos sintomas. Normalmente, uma crise dura entre 15 e 40 minutos. Mas existem algumas técnicas que podem ajudar a controlar a crise. Tente focar na respiração. A hiperventilação faz com que a sensação de desespero aumente. Procure respirar devagar e de forma tranquila. Desvie a atenção do que está causando a crise. Pense em momentos em que você estava se sentindo bem e relaxada. Busque sons e texturas que a acalmem. Tente ouvir uma música relaxante ou passar a mão em um tecido de que você goste. Relaxe a musculatura. Faça alongamentos e movimentos circulares para aliviar a tensão dos braços, ombros e pescoço. É comum achar que a crise vai durar para sempre e que você vai parar no hospital por conta dos sintomas. Fique tranquila. Toda crise é passageira. Se essas dicas não funcionarem na primeira tentativa, insista. Repita cada uma delas. Se as crises estão sendo repetitivas, recorrentes, procure ajuda profissional. Quando não tratadas, elas podem piorar e ter impacto na qualidade de vida. Aqui nós trouxemos um videozinho que fala sobre o que fazer durante uma crise de ansiedade. E aí é importante que você possa observá-lo e começar realmente a entender o que pode ser feito, tanto com você ou com alguma pessoa que você conhece e está ali ajudando. A gente trouxe a questão do sono. O sono, ele é fundamental para o nosso bem-estar
e ele tem uma relação com a ansiedade. Então, se você não tende a não dormir direito, não ter um sono de qualidade, a sua ansiedade tende a piorar, porque você não consegue ter o descanso, né? Então, isso começa a prejudicar toda a sua rotina no outro dia, porque você sente um cansaço excessivo, você não consegue ter o momento de descanso. Quando você dorme, o seu corpo começa a recuperar a sua energia. Então, isso vai ser fundamental para a sua vida. Assim, durante o dia, a gente entende que todo mundo tem muitas tarefas, né? Muitas coisas para fazer, muitos trabalhos, muitas situações diferentes, e tudo isso tende a te sobrecarregar. Então, quando você tenta dormir, muitas vezes você não consegue se desligar, você fica ali querendo resolver todos os problemas que vai ter no outro dia. Então, por conta disso, você acaba não conseguindo descansar. E aí você fica irritado, cansado, sente raiva, muitas vezes você não consegue nem ter concentração, isso vai prejudicar a sua memória, totalmente a sua atenção. Então, você começa a ver prejuízos justamente porque você não consegue dormir. Até complementando aqui, né, Eugênio, sobre essa questão do sono e ansiedade, né? Existe também a questão de você poder trabalhar a higienização do sono, né, que você vai até ofertar, né, como brinde essa opção, né, sobre como lidar, né, com a higienização do sono, que Sim. aí se torna muito importante, né, quando você está em momentos de ansiedade, ter essa higienização do sono, essa rotina, né, para ajudar a adormecer, né, até dentro dessas técnicas, né, trabalhar o momento presente, né, que você poder estar presente no que você está fazendo. Porque a ansiedade é sempre, como a Eugênia falou no início, essa preocupação, né, com o futuro, sempre para frente, para frente. E aí a gente trabalhar esse momento presente, né, de estar no momento presente. Se vai tomar um café, né, tentar estar ali presente no que está fazendo, né, tomar um banho, né, se tomar um banho quente antes de dormir, parar ali para poder experimentar o que você está vivenciando. Uma experiência importante para poder lidar com a ansiedade também. Fica muito aquela questão de querer tudo de forma imediata, né? Então, você não consegue se concentrar agora. Você fica tentando resolver todos os problemas que às vezes você nem tem controle exatamente. Então, fica aquele acúmulo de situações e isso acaba prejudicando o sono. Existem 7 tipos de descanso. E aí vamos iniciar falando sobre o descanso mental e descanso físico. O descanso mental está com uma sobrecarga de pensamentos, preocupações que te invadem e não te permitem descansar. É necessário encontrar formas para reduzir suas preocupações e estresse. Descanso físico, necessário ter uma boa noite de sono, fazer intervalos ao longo do dia para que possa descansar. E o descanso físico vai além desse sono, né? Seria, digamos que as pausas que você consegue fazer ao longo do seu dia, seja no momento de trabalho ou não. Você precisa ter pelo menos uns 5 minutos ali que você para realmente para descansar o seu corpo. Isso é fundamental. E aí o descanso mental também. Você tem tanto o acúmulo de pensamentos que você precisa buscar estratégias para poder lidar melhor com isso. E falando sobre as estratégias, né, Eugênia, nessa questão do descanso mental, a gente sempre orienta também a questão da atividade física, né, fazer aquilo que você gosta, porque aí vai ser um momento em que você está ali cansando o corpo, mas porém você vai estar descansando na mente, né, por estar ali presente no que você está fazendo. A atividade física é muito importante, né, sobre essa questão. Descanso criativo envolve atividades que possam te auxiliar na criatividade. Pode ser os seus hobbies, desenhar, pintar, fazer algo que estimule sua criatividade. Descanso sensorial faz parte de todos os estímulos sensoriais aos quais somos expostos diariamente e que podem gerar prejuízo. Minimizar o uso de telas, notificações, luzes e sons. Conseguir fazer pausas e limitar o seu uso. Contribui para esse descanso. É um momento que
comece aí a lembrar qual era a atividade que você gostava de fazer, né? Seja uma pintura, um desenho, comece a buscar esse tipo de atividades que possam te dar mais criatividade e, consequentemente, o descanso. E a essa questão de telas, todo mundo está a todo momento exposto a muita luz artificial e isso prejudica, né, muito a nossa saúde. Você não consegue ter o descanso físico, até porque quando você vai dormir, você leva o celular para a cama, você fica ali, seja assistindo, ouvindo uma música, alguma coisa, então você sempre está sendo exposto a alguma coisa. Falando até sobre a higienização do sono, eu lembro, né, de um caso que eu atendo exatamente relacionado a essa questão, né, do estímulo, né, do celular. O Sim, estímulo do celular vem prejudicando muito essa questão da rotina do sono, né? Não só o sono, muitas vezes até atividades mesmo, né, do dia a dia, do trabalho. Muitas pessoas acabam procrastinando, né, atividades de trabalho, porque fica ali muito tempo olhando o celular. Então, realmente é fazer um exercício, né, com a pessoa mesma, né, um trabalho da pessoa mesma com ela, sim. de saber limitar, né, o tempo do celular. Até delimitar e diferenciar, né, o que fazer ao longo do dia, até para ter realmente uma rotina e não ficar uma sobrecarga depois, né? E aí deixa de fazer alguma situação e alguma atividade, o que seja, e acaba ficando culpada, né? Se sente culpada assim, porque não conseguiu dar conta de tudo. Agora vamos falar sobre descanso emocional. Com esse descanso, você poderá compreender, processar e gerenciar suas emoções, reduzindo o esgotamento emocional. Pode então ter um tempo para si, conversar com pessoas que tenham sua confiança ou fazer atividades que contribuam para o relaxamento. E aqui entra, né, as atividades, até as técnicas que a gente falou, né, de relaxamento, de respiração. Uma dica também que seria interessante também muitas vezes quando você não tem alguém para conversar, naquele momento em que você está precisando fazer esse descanso emocional também, é interessante poder escrever sobre o que você está sentindo, sobre as suas emoções, os seus comportamentos, seu pensamento. E aí, né, as pessoas que fazem a psicoterapia levar, né, para a sessão de terapia também vai ser um momento importante de descanso para você poder descarregar ali, né, no papel as suas emoções, as sensações. Descanso espiritual não está relacionado apenas à religião, mas ao seu eu, que defende, aos seus propósitos, em que acredita e em seus objetivos, algo que faça sentir o pertencimento. Esse descanso espiritual está para além da religião, né? Mas essa conexão, né? Você com você mesmo, né? Aquilo que você acredita, seus princípios, quais os seus objetivos com tudo que você faz. Descanso social. É necessário manter relacionamentos saudáveis, assim como é necessário identificar o que pode te trazer impactos, minimizando suas obrigações sociais e tirando um tempo para si, a partir da compreensão de seus limites. Lembrando aqui, né, que somos pessoas bio, psico, social e espiritual. Por isso que é tão importante também esse descanso social. Perceber o momento, né, que é necessário essa socialização, né, de poder sair com as pessoas, né, que você gosta, né, de poder realmente ter aquele momento seu. E perceber também quando você deve sair, né? Quando é um ambiente ou pessoas que não fazem bem para você e você meio que se sente na obrigação. E às vezes você pode considerar essa pessoa seu amigo ou pode ser até mesmo um familiar. Se a pessoa te adoece, você não necessariamente tem obrigação de estar com ela, né? Você pode desenvolver uma outra estratégia, você pode diminuir até mesmo o contato, não pensando que aquela pessoa é totalmente ruim para você, mas se ela começa a ter atitudes que começam a prejudicar a sua saúde, então você começa a ter que rever tudo que te acontece. Importante, gente. Muitas vezes, né, os pacientes relatam, né, essa questão do social e você fica em ambientes que você não quer ficar,
e vai gerando, né, os sintomas, né, de ansiedade e transtornos, né? Sim, Que aí depois vem os transtornos de ansiedade, né? realmente. E agora nós queremos falar que estaremos em breve abrindo, né, nosso grupo terapêutico. E aí a gente vai trazer algumas questões e explicar um pouquinho sobre o que é exatamente esse grupo. Então, o grupo, ele vai ser um momento onde vai reunir pessoas, pessoas essas que sempre têm os mesmos objetivos, que têm uma mesma perspectiva, e muitas vezes acabam carregando o mesmo tipo de sofrimento, né? Tem situações parecidas, e o grupo é um momento onde você pode compartilhar essas suas questões e trabalhar elas, porque o grupo, ele é terapêutico, vai ter profissionais, eu e a Vanessa vamos estar juntas nesse momento, e lá você vai se sentir totalmente seguro para compartilhar e contar suas questões emocionais e tratar isso. Objetivos do grupo. O objetivo do grupo é proporcionar um ambiente de suporte, um espaço seguro, com empatia, aprendizagem mútua, oportunidade de se expressar e troca de experiências. É exatamente esse o objetivo do grupo terapêutico. Você vai estar num ambiente seguro, onde será preservado, né, o sigilo, né, e a confiança, né? Você vai estar ali, vamos estar eu e a Eugênia, né, como profissionais da área da psicologia, você vai ter esse momento, né, de a oportunidade de se expressar, de trocar experiências e de aprendizagem mútua, né? Essa aprendizagem que vai ser proporcionada pelos membros do grupo, né? Porque através dessa troca você vai ouvindo o que você fala, como também você vai ouvindo o que os outros participantes trazem. Né? E aí E, você se sente acolhido, né? Sente um pertencimento àquele grupo, àquele espaço. tem esse acolhimento, né, Eugênia, e essa aprendizagem, essa troca, né, que você, ao ouvir o que o outro traz, você também traz para você, né, uma possibilidade, né, de saída, de perceber que não é só você que está naquela situação, né, que existem outras pessoas, e ali você sente a sensação mesmo de pertencimento, né, de estar ali amparado por outras pessoas também. Isso. Né? E aí os benefícios foi o que a gente já falou, né? Você vai ter compreensão, você vai ter apoio, você vai começar a desenvolver o seu crescimento pessoal, habilidades, né? Tanto sociais, de comunicação. Você vai ter ali um suporte e um apoio emocional. Você vai ter estratégias práticas, a gente vai passar estratégias que você pode usar dentro do grupo e fora dele, que vai ser essenciais para a sua vida. E também uma diferença é que o grupo, ele tem uma economia de custos, né? Se a gente for comparar com a psicoterapia individual. Então, isso traz mais benefícios para você. Nós teremos 4 encontros, né? O grupo vai ser dividido em 4 momentos, todos eles serão ao vivo. Nós duas estaremos juntas nesses momentos. E cada um desses encontros vai ter um objetivo. Então, quando você entrar no grupo, você entender se você tiver esse interesse, a gente vai passar para você o que acontecerá em cada uma das sessões. E para quem é esse grupo, né? Nós pensamos em desenvolver o grupo 100% para mulheres, mulheres que a gente entende e que sabe que estão passando por questões emocionais, né? Muita angústia, muita ansiedade, com todas essas dores, essas preocupações, que estão insatisfeitas, seja com o trabalho, com o marido, com seus filhos, que não conseguem mais ter energia nem ânimo para continuar vivendo. Então, esse grupo é destinado para vocês que querem encontrar formas de gerenciar melhor a sua ansiedade, suas dores emocionais. E no nosso grupo você vai ter materiais de apoio, né? Vamos distribuir materiais de forma gratuita, porque vai estar incluso durante os atendimentos. Você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas, vai ter exercícios práticos, todas as estratégias para você aplicar tanto fora como dentro do grupo. Vai ter suporte, né? Estaremos ali disponível no WhatsApp para te responder, fora outros bônus que a gente vai estar disponibilizando. E aí no grupo, né, a gente já falou sobre isso, mas tem muita confidencialidade,
tem respeito, tem todas as questões do sigilo. É muito importante que tenha um ambiente seguro, vai estar livre de julgamentos, você vai estar ali trocando experiência com outras pessoas que te entendem, que já passaram por situações semelhantes a você. E o que a gente pede é que que você escolha, no momento da sessão da terapia de grupo, um espaço seguro, que você utilize fones de ouvido, esteja com a câmera ligada. Tudo isso vai ser importante para que você possa desenvolver melhor a sua participação no grupo. E aí, a gente vai te possibilitar materiais, todo o suporte e as 4 sessões. Se a gente fosse falar e colocar um valor semelhante ao atendimento, contando com o material, né, e a gente nem está considerando tanto essa questão do suporte. Então, o valor do grupo sairia por 1.120. Mas a gente, querendo que você participe, tentando te dar essa oportunidade, você vai estar pagando 297. Fora isso, a gente vai estar incluindo todos os bônus. Então, tudo isso vai ficar por esse valor de 297. E aí, vocês vão poder fazer parte do nosso grupo, Anciano Vida. Será um grupo terapêutico. E até o dia 23, você consegue pagar esse valor. E a partir do dia 24, a gente vai acabar reajustando. Aí você pode entrar nesse site, lá vai ter todas as informações necessárias, você vai entender como poderá estar fazendo o pagamento, e se tiver dúvidas ou outras questões, vocês podem estar nos enviando, nós estaremos respondendo. E agradecemos esse momento, né? Encerrando a aula, a gente vai enviar no e-mail de quem se cadastrou todos os materiais de forma gratuita e o importante é que você comece a colocar em prática. Tudo que a gente vai te mandar servirá como base para você pôr em prática e conseguir gerenciar melhor a sua ansiedade ao longo do dia. Então, te agradecemos por esse momento e qualquer dúvida pode entrar em contato.